É engraçado, né, que as dificuldades, ela vem por você não ter um bom network, não ter um planejamento, para poder segurar a onda por um tempo, principalmente se você sair do lugar que você mora para um outro. Até para você vencer e viver de música, você precisa de investimento uma hora, né? E o investimento é o quê? Em você mesmo. Músico é autônomo, músico, ele mesmo tem que cuidar da carreira dele, né? Uma pessoa autônoma, ela não é funcionária de ninguém, né? Por mais que esse músico entre em algum lugar e ele passa a ser pago por aquela empresa, ou por aquele escritório, ou por um dono de banda, enfim, você ainda não é funcionário, você está ali naquela posição. Mas, a qualquer momento, isso pode mudar na sua vida. E aí, quem é que toma conta da sua vida? Você. Ó, tem muito músico com muita informação, né? Cheio de informação, cheio de tudo, mas não transforma em resultado. Não adianta nada. Também tem aquele músico que não sabe essa informação, por isso que também não transforma em resultado. Então, são dois tipos de músico, né? Um que tem uma obesidade de informação, ele tem tudo, tanto da parte técnica como para viver de música, mas ele não põe em prática, né? Ele não gera resultado com aquela informação que ele tem. Então, não adianta. E tem o músico que não conhece, ele não sabe, ele não tem informação para poder transformar em resultado. Então, esses dois tipos de músicos não funcionam, eles acabam sempre tropeçando na vida, sempre em situação difícil, sempre capengando, sempre só pagando conta. É o tipo de música assim, ele não consegue chegar no sonho dele, ele não consegue ter uma estrutura de vida onde ele se sinta feliz, onde sobra dinheiro, onde ele viaja para onde ele quer, onde ele entra de férias, onde ele se paga, né? Onde ele tem o 13º dele, que ele que faz a coisa. Então, ó, isso é a minoria. Por que é a minoria? Porque a maioria ou não tem informação para transformar nesse tipo de músico que ele quer, ou ele tem informação e não sabe, e não põe em prática, não sabe como fazer isso acontecer. Quando o músico ele não transforma a informação em resultado, isso é viver de forma amadora, que ele acha que ele é um profissional, mas ele vive de forma amadora, né? E é isso que faz ele ficar frustrado, faz ele não ter os sonhos dele realizados. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei nessa vida de músico, né, que eu quis transformar tudo aquilo em resultado, né, em viver de música, eu precisei tomar algumas posições. Aí foi quando eu coloquei as informações que eu tinha em prática, né? Qual é o músico que gera resultado? Aquele que conhece um pouco e pratica um monte, sabe? Que põe em prática o viver de música, tá? Deixa eu falar outra coisa. Uma coisa é você ser bom músico. Outra coisa é você ser um músico que realmente vive de música, que vive bem de música, tá? Viver bem para cada um é de um jeito, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Então, você tocar bem, você ser um bom profissional é uma coisa. Você viver de música é outra coisa. Você ter habilidades para viver de música não tem muito a ver com o que você toca, com sua habilidade de tocar, tá? É diferente, são habilidades diferentes. Não é porque você é bom músico que você vai saber viver bem de música. Por isso que a gente conhece muitos músicos que são excelentes músicos e não vivem bem de música. Por quê? Porque eles não conhecem, eles não sabem como transformar todo o conhecimento deles em resultado, tá? Para viver bem de música, tá? E músico, ele tem que tomar conta da própria vida, né? Tem até um cara que fala aí, né? Vai cuidar da sua vida, né? É que nem o músico tem que cuidar da vida dele. Tem muitos músicos preocupados com a vida dos outros, batendo palma para maluco na internet, tá aí aplaudindo, não sei o que tal, mas a vida dele, ele não tá gerenciando. Ele não tá fazendo esse processo caminhar na vida dele, e isso, cara, é o que traz, sabe o quê? O desânimo, você parar no meio do caminho, é uma questão de tempo para que você pare com isso, é uma questão de tempo para que você crie bloqueios mentais, é uma questão de tempo para que você passe a desistir daquilo que você tanto sonha, sabe? E vai fazer outra coisa, aí começa a ganhar dinheiro com outra coisa, mas não é... Quanta gente que ganha dinheiro e não é feliz?
com outras coisas, e sendo que ele queria era ser músico. Eu conheço gente perto de mim que trabalha com outras coisas, que é advogado, sabe, até engenheiro, médicos, e diz, cara, o sonho da minha vida, eu olho para você, e eu digo, cara, eu fico babando, assim, porque eu queria muito viver de música, sabe, eu queria muito, mas aí não dá, o tempo passou, aí os caras, entendeu, eles vão justificando, né, porque eu comecei lá atrás, aí começou a dar um monte de coisa errada, a família cobrando, e um monte de coisa acontecendo, né? E aí, cara, eu tive que fazer aquilo que o meu pai queria, e acabei entrando nesse mundo aqui da faculdade, e aí tive que me formar, e, enfim, né? Fui construindo minha vida assim, porque não tinha como voltar atrás. Tá entendendo? E aí vai passando o resto da vida assim, com aquele incômodo, sabe? É aquela goteira, né? A gota na cabeça que vai. E isso é muito ruim para a vida, sabe? Uma vida que você vive é tão curta, né? Nossa vida aqui é muito curta. Muitos aí conseguem chegar aos 80, 90, os mais fortes chegam aí a 100, mas caramba, bicho. Difícil, né? E é muito curta, né, cara, pra gente fazer o que a gente não ama, sabe? Pra gente não apostar naquilo que a gente quer pra nossa vida, naquilo que é o nosso chamado, nosso propósito de vida, aquilo que seu coração bate, aquilo que você se sente feliz em fazer, né? Aí muita gente diz assim, não, cara, mas, pô, tem muito músico estressado, né? Fica cansado, ficar sem dormir. Eu sou um desses também, que às vezes fico estressado, cansado, né, com viagens e com tudo que tem que fazer. Mas eu me sinto feliz, cara, porque eu olho para trás hoje mesmo. Acordei de manhã e na minha meditação ali, né, da manhã, eu sempre oro, eu sempre falo ali um pouco com Deus, para quem acredita aí. E eu tava fazendo uma análise, cara, de toda a minha vida, né, de tudo aquilo que eu vivi até aqui, tudo aquilo que eu fiz acontecer debaixo de permissão, claro, né, a gente tem uma permissão suprema para isso, mas é a gente que faz acontecer, né? Eu tomei minhas atitudes, eu tomei minhas ações, eu coloquei alguns processos em prática, coloco muitos ainda até hoje, né? Então, e tudo isso faz a minha vida como músico caminhar da maneira que eu quero, sabe? Acho que a maior liberdade é essa, né? E hoje de manhã eu estava pensando em tudo isso, né? De todo o caminho que eu fiz, de tudo aquilo que eu trilhei. Eu trouxe isso um pouco na primeira aula da Semana Viver de Música, né? Cara, foi uma carreira muito, assim, foi e é, né? Uma carreira de sucesso, cara, porque eu conquistei tudo que eu quis, sabe? Aí, todo mundo, tem muita gente que pensa assim, mas, né, pô, então deu tudo certo, né? Foi tudo mil maravilhas. Não, não foi não, cara. Essa estrada, ela tem muito buraco, né? Ela tem muito buraco. Agora, eu tinha uma coisa comigo, sabe? Que a partir do momento que eu tomei a decisão de ser músico, teve uma coisa que, um tempo atrás eu aprendi essa frase, mas ela estava dentro de mim, olha que louco, né? Uma coisa que estava dentro de mim o tempo todo. É que quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Quando desistir para você não for mais uma opção, o sucesso naquilo que você está fazendo vai ser inevitável. Para mim, não, eu não tinha essa opção mais de voltar atrás. Eu não me permitia voltar atrás para trilhar outro caminho, fazer outra coisa. Eu digo, não, eu vou fazer isso aqui até dar certo, vai dar certo, porque esse caminho é o caminho que eu defini para minha vida. Eu durmo e acordo e eu não penso em outra coisa. Essa é outra forma de você achar o seu caminho. Se você dorme, acorda, passa um tempo, sai ano, entra ano, e você não pensa em fazer outra coisa, você não é nem pensar a gente pensa em muitas coisas, né, em fazer muitas coisas, mas você sente dentro de você que você não pode parar com aquilo, que aquilo faz parte do seu movimento na vida, cara, vai nessa, porque dá certo.
tá? Desistir para você não é uma opção. Muitos músicos falam disso, né? Que falta um apoio, falta valorização, falta reconhecimento, mas ó, tudo isso é externo, tudo isso só vem quando você passa a ser esse cara, você já se enxerga esse cara, tá? Quando eu saí da minha cidade, fui para a vida, para ser músico, viajei, fui para outras cidades, né? Cheguei até São Paulo. Quando eu decidi fazer tudo isso, cara, eu passei a ser esse cara. Eu digo, eu sou já esse músico que deu certo. Eu vou passar, apesar de que agora tudo ao meu redor diz o contrário, mas eu já visualizava. Eu já tinha, é uma questão de tempo para mim dar certo. É uma questão de tempo para mim eu viver de música. É uma questão de tempo tudo acontecer. Porque eu tinha tudo ao meu redor que poderia ser feito, que partia de mim, para que acontecesse. Então você precisa ser esse cara, você precisa ter na cabeça isso. Quer dizer, bicho, que ponto é esse que eu quero chegar? Né? Quando a gente tem essa clareza de caminho, de onde eu quero chegar como músico, o que é que eu quero realizar como músico, aí sim, cara, você parte para fazer as ações que são necessárias. Por quê? Porque se você não tem clareza, quando você chegar em algum lugar, você não vai saber se você chegou. Você não vai saber. E sabe quando é que eu soube que eu poderia dar tudo errado depois, mas eu já tinha chegado, já tinha conquistado aquilo que eu queria? É quando eu pisei num programa de televisão, há muitos anos atrás, e eu tenho essa imagem até hoje, cara. Quando eu pisei nesse programa, eu digo, hoje eu estou realizando algo que eu sonhei lá atrás. E agora eu estou concretizando o viver de música para mim. Se daqui por diante não acontecer tudo mais que eu já sonhei, que eu queria, até aqui eu já estou realizado. Até aqui eu já realizei aquilo que eu queria, porque eu tinha essa coisa na cabeça, né? Eu vivia lá no Nordeste, e assistia muita televisão e via os artistas, via os meus grandes mestres na música, né? Tocando na televisão, e eu digo, pô, cara, um dia eu quero pisar num programa de televisão para poder tocar. E o dia que acontecer isso comigo, pô, cara, eu vou realizar um grande sonho em ser músico, né? E olha que louco. Eu vivi 2 anos praticamente na banda do Faustão, aparecendo todos os domingos para milhões, milhões de pessoas, né? E falando também, né, que o Fausto, ele gostava de me chamar, o Faustão gostava de me chamar, e ele me chamava sempre para poder falar alguma coisa quando tinha alguma coisa relacionada à percussão ou bateria, né? Então, olha que louco. E depois que eu entrei no Faustão, eu digo, não acredito, cara, que aquele sonho que eu tinha lá atrás, e só pisar uma vez, se eu pisasse uma vez, já estava realizado. Eu poder ser um funcionário, né? Ser um cara que toquei, prestei serviço na banda do Faustão por muitos anos, ali na TV, né? Aparecendo todo domingo, né? E todo domingo o Fausto falando o meu nome. Então, assim, cara, se você tem esse chamado, não desista, tá bom? Não dê essa opção para você. Por mais que você tente fazer outra coisa para poder aí sanar uma questão momentânea sua, financeira, não sei, mas analise, tá bom? Analise. A gente só tem apoio, a gente só é valorizado quando a gente gera resultado, tá? Enquanto a gente não gera resultado, as pessoas não veem a gente, não vê valor na gente. Deixa eu te falar, quando eu comecei, música na minha família não era algo assim muito, sabe, muito bem visto assim, entende? Eu tive que gerar muito resultado para que realmente a minha família e todos os meus amigos da época pudessem me ver dessa forma, né? Depois que eu fui conseguindo esses resultados, aí sim, tudo foi mudando, entende? Então, os resultados têm que partir de você, tá? Você tem que gerar resultado. Ah, Anis, como é que eu gero resultado? Eu não sei como é que é a sua realidade aí. Vá para um raio maior, junte com outras pessoas que você conhece, que pode potencializar isso que você faz bem, tá bom?
faça acontecer. Então é o seguinte, cara, transforme conhecimento em resultado, senão você não vai sair do lugar, tá bom? E eu conheço muitos músicos que têm muito conhecimento, não tem resultado. Por quê? Porque eles ou não sabem como fazer isso acontecer, ou eles não têm o conhecimento necessário para poder se transformar e transformar em resultado. Alex aí, Anderson, quando você saiu, né, de Sergipe para São Paulo, qual foi o momento mais difícil nesse período? Cara, tive vários. Nossa, se fosse falar aqui para você, não ia dar nessa live, tá? Mas eu tive vários, né? Tive vários. Os principais no início era a falta de grana, porque eu não me preparei financeiramente, né? E dentro dessa estrutura que eu ensino na aula 2 é tudo isso, cara. Você vai começar a fazer um planejamento, vai gerenciar essa parada, você não vai ter problema com isso, tá? A princípio, né? Você vai se planejar para poder fazer tudo aquilo que você quer. Enfim, a gente tem que planejar para poder fazer aquilo que a gente quer. E eu saí, cara, sem ter nenhum desses planejamentos, assim. Então eu passei dificuldades, né? Não tanto ali ainda no Nordeste, que eu fui para outra cidade no Nordeste, mas quando eu vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, aí, cara, o bicho pegou, porque aí eu não tinha mais ninguém próximo, né? E eu viajei ainda sem esse planejamento financeiro. Então, eu tive problema com alimentação, eu tive problema para comprar minhas coisas básicas. Então, até eu conseguir um trampo na noite, né? Como eu falo lá na aula 1 da Semana Viver de Música, se você assistiu, você viu, né? Eu comecei a ganhar R$ 40 por noite para tocar numa casa noturna aqui em São Paulo. Então, eu tocava de segunda, de terça a domingo, uma coisa assim, folgava na segunda. Então, eu ganhava R$ 40 por dia. E, cara, foi minha salvação, porque aí eu conseguia pôr gasolina no meu carro, né? Porque não tinha como. A bomba de gasolina do meu carro queimou por andar tanto na reserva. Eu fiquei na mão, num lugar aqui muito esquisito, São Paulo, o carro parou, a bomba queimou, mas porque andava sem gasolina. Era uma dificuldade que eu tive, financeira. E aí, quando eu comecei a tocar na noite, eu comecei realmente a ter esse dinheiro para poder comprar as coisas, né, básicas, almoçar, jantar, porque no lugar que eu tava morando não tinha fogão, geladeira, não tinha nada. Imagine, cara, eu vim de uma família que não faltava nada. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive falta de tudo. Então, assim, foram muitas as dificuldades. Mas eu não tinha essa opção de largar tudo, voltar e começar do zero, de novo, né? Eu disse, cara, se eu já tô aqui, eu vou ficar aqui. Para mim, desistir não é opção. Eu vou fazer isso até dar certo, né? E vai dar certo. E aí eu fui fazendo network, eu fui fazendo tudo que era necessário para eu avançar no viver de música, tá? Aquela estrutura, olha, cara, essa estrutura que eu passei hoje na aula 2 da Semana Viver de Música, eu queria muito ter essa estrutura quando eu comecei, porque se eu tivesse noção daquilo lá, eu teria feito todo o meu caminho diferente, né? Aí muita gente diz, mas se você fizesse diferente, você não ia ter os mesmos resultados. Não, ia ter resultados melhores. Eu ia sofrer menos. Eu não ia errar tanto em coisas básicas. Entende? Por isso que eu falo, cara, que hoje a gente tem essa possibilidade. Você que tá na Semana Viver de Música, você tá vendo isso lá. É engraçado, né? Que as dificuldades, ela vem por você não ter um bom network, não ter um planejamento, para poder segurar a onda por um tempo, principalmente se você sair do lugar que você mora para um outro. Até para você vencer e viver de música, você precisa de investimento uma hora, né? E o investimento é o quê? Em você mesmo, em ficar vivo, em fazer a coisa acontecer. Aí, ó, antes de entrar na dupla do Ney Marrone, quais os artistas de banda você tocou em São Paulo? Cara, teve muitos, muitos, né? Eu toquei com vários, cara, muitos. Eu tive uma vida muito extensa dentro de estúdio também, né? Então, os grandes artistas que eu já toquei, eu gravei eles, né? Eu gravei muito dentro do meu nicho, que é o sertanejo. Então, eu gravei quase todo mundo, cara. Puta.
Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo. Deixa eu lembrar, cara. Mato Grosso e Matias, Jean Giovanni, Rick Renner, Etsy Hudson. E, cara, eu ia ficar aqui falando mais Bruno e Marrone, né? Onde eu toco até hoje. Então tem uma galera aí. Fora, bicho, os médios, né? Os médios artistas, os pequenos e artistas em estrada, vários, né? Teve um trampo muito bom, qual eu participei com o projeto Popstars do SBT, onde saiu o Ruge, saiu o Bros, eu toquei com os dois, né? Toquei com muitos artistas, assim, dessa leva aí, né? E no estúdio foi onde eu gravei os grandes artistas mesmo, né? Os grandes artistas. Grande abraço, a gente vai se falando. Até a próxima. Grande abraço.